No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Toninho conta, ainda abalado, que o delegado o encheu de perguntas. Perguntas duras, desconfiadas. Chegou até a levantar a hipótese de que ele tivesse matado os dois. Mateu reage na hora. Sério. Pergunta se Toninho tem alguma relação com aquilo. Toninho se ofende. Diz que não, claro que não. Chega a imaginar o absurdo da situação e balança a cabeça. Inconformado. Amadeu então lembra de um detalhe inquietante. Diz que não foi o marido da dona que estava se envolvendo com o tio de Toninho. Toninho comenta que só poderia ter sido. Mas logo emenda que o delegado afirmou que o marido dela estava viajando, fazendo compras para o tio Hernandes. Amadeu estranha. Pergunta se ele realmente não estava. Toninho confirma que não estava. Mateu insiste. Quer saber como ele tem tanta certeza. Toninho hesita. Admite que não sabe. Só imagina. O clima fica pesado. Ele pede licença e se despede. Sozinho, Toninho se lembra da conversa com Januário. Das palavras ditas em tom baixo. Da revelação de que seu tio Hernandes estaria se relacionando com a mulher de Januário. A dúvida volta a martelar na sua cabeça. Em outro momento, Juliana se aproxima de Hortência. Pede desculpas. Com cuidado, quase com medo. Hortência corta na hora. Diz que não quer piedade. Juliana se espanta. Pergunta se ela não sente nada. Hortência responde fria. Diz que ele tinha tantos ciúmes dela. E morreu dormindo com outra. Por que ela haveria de chorar? Juliana pergunta o que Hortência pretende fazer da vida agora. Ela responde sem hesitar. Vai viver com Amadeu. Juliana então toca no assunto do filho. Hortência reage na defensiva. Pergunta o que tem o filho dela. Juliana diz que foi só uma pergunta. Nada mais. Hortência encerra a conversa com firmeza. Diz que, se Amadeu quiser ficar com ela, terá que aceitá-la junto com o filho. Mais tarde, Mateu chama Amadeu para uma conversa séria. Amadeu concorda, mas pede que ele não o recrimine por causa de Hortência. Diz que vai se casar com ela agora que ela é viúva. Mateu adverte. Pede cuidado. Diz que podem acabar suspeitando que Amadeu matou o marido dela. Amadeu se espanta. Afirma que isso não faz o menor sentido. Mateu provoca. Pergunta se ele não seria capaz de uma loucura dessas depois de tudo. Amadeu nega. Diz que não. Mateu lembra do que Toninho comentou. Que talvez tenha sido o marido de Amanda quem matou os dois. Mas a polícia ainda não tem certeza. Amadeu se mostra impaciente. Diz que a polícia não interessa naquele momento. Quer saber qual é o assunto realmente importante. Depois de um silêncio pesado, Mateu respira fundo. Revela que quer falar sobre Joanito, o menino que Hortência levou para a mansão. Com voz contida, explica a Amadeu que aquele menino é seu filho, o filho que roubaram de Juliana. Amadeu fica em choque. Pergunta se Mateu sabe o que está dizendo. Mateu confirma, firme. Aquele menino é meu filho. Enquanto isso, Mariana chega ao quarto. Se aproxima de Francesquinho com carinho. Chama-o de meu amor. Pede que fique quietinho, que ela já volta. Ela se deita ao lado dele, tentando fazê-lo dormir. Fala baixo, com doçura. Vamos dormir um pouquinho, vamos. Em outro ambiente, Ivan conversa com Janete. Explica que a situação é muito delicada. Diz que veio até ali por orientação do marido dela. Janete estranha. Pergunta do que se trata. Antes que Ivan responda, Marco Antônio intervém. Diz que a mãe já sabe. Revela que Juliana encontrou o filho dela com Mateu. E está reivindicando a posse da criança. Janete fica confusa. Pergunta o que aquilo tem a ver com ela. Ivan então esclarece, com cuidado. Diz que, se tudo o que Juliana contou for verdade, Janete tem muito mais a ver com essa história do que imagina. Marco Antônio acrescenta, em tom firme, que Ivan já está sabendo de tudo. Janete se sobressalta. O olhar denuncia surpresa e preocupação. Ela diz que não sabe exatamente o que Juliana contou a Ivan, mas afirma, com voz trêmula, que certamente não é toda a verdade. Em outro ambiente, Hortência encara Juliana. Revela que já sabe da história do roubo do filho dela.
Diz que foi a própria mãe de Juliana quem contou tudo. Juliana reage na hora. Diz que também ficou sabendo que foi a mãe da criança quem entregou Joanito nos braços de Hortência. Hortência confirma. Diz que sim. Mas Juliana não aceita. Afirma que não foi bem assim. E deixa claro que Hortência sabe disso. Ela aponta para o menino. Diz, com a voz embargada, que o bambino que Hortência segura nos braços, e que nem deixa ela tocar, é o seu filho. Hortência tenta se justificar. Diz que sente ciúmes da forma como Juliana trata a criança. Juliana não recua. Fala firme, sem hesitar. Joanito é seu filho. Hortência se assusta. Pede que ela não diga isso. Diz que não é verdade. Juliana questiona. Pergunta de onde Hortência tirou o menino. Afirma que sabe de tudo. Diz que foi na Santa Casa de Misericórdia, com a irmã Letícia e o irmão Teresa. Hortência insiste. Repete que ele não é filho de Juliana. Juliana rebate. Diz que um casal de espanhóis confirmou a história. E que o homem se chamava Hernandes, o marido falecido de Hortência. Enquanto isso, Amadeu ouve Mateu com o rosto tenso. Confessa que está assustado com tudo que escuta. Mateu garante. Diz que é a pura verdade. Aquele bambino é seu filho. Amadeu pergunta, aflito, o que Mateu espera que ele faça agora. Mateu admite que não sabe. Amadeu suspira. Diz que, do jeito que Hortência é apegada à criança, ela nem vai querer ouvir essa história. E certamente não vai abrir mão do filho. Mateu insiste. Afirma que o filho que ela cria, na verdade, é o filho dele. O filho roubado de Juliana. Amadeu se espanta. Compara tudo à história do navio perdido. Mateu confirma. Amadeu leva a mão ao rosto. Exclama, atordoado. Madonna mia! Hortência, abalada, pergunta se aquilo é verdade. Depois de um silêncio pesado, ela admite que não pode mais esconder. Diz que ela e o marido adotaram a criança dentro da lei. E que não sabia que existia uma mãe desesperada por trás disso. Juliana rebate. Diz que havia, sim, ela mesma, que perdeu a conta de quantas vezes voltou àquela santa casa. Hortência insiste que não sabia. Juliana responde, com dor e firmeza. Diz que agora ela sabe. E exige que lhe devolva o filho. Hortência se recusa. Nesse momento, Dolores entra no ambiente. Estranha o clima tenso. Pergunta o que está acontecendo. Hortência, fungando, ofegante, conta que Juliana já sabe de tudo. Sabe que Joanito é filho dela. Juliana reafirma, decidida. Diz que quer o seu filho. Em outro ponto da história, Ivan confronta Janete. Quer a verdade sobre a acusação de que ela teria roubado o filho de outra mulher e mandado a criança para a roda dos expostos. Janete fica abalada. Lamenta a mentira que está se espalhando. Marco Antônio intervém. Diz que os fatos precisam vir à tona, para proteger o nome da família. Ivan respira fundo. Admite que o caso é extremamente complexo. E diz que ainda não sabe como ajudar a mãe a recuperar o filho. Pressionada, Janete endurece o olhar. E então revela. Diz que tudo o que fez junto com Mariana, foi a pedido de Juliana. Marco Antônio reage na hora. Fica chocado. Janete continua, sem recuar. Diz ao filho que a ex-mulher dele sempre soube que aquela criança seria um estorvo na vida deles. E que jamais quis o filho que pariu naquela madrugada, naquela casa. Marco Antônio se espanta. Pergunta do que ela está falando. Janete suspira. E solta a revelação mais dura. Diz que Juliana pediu que ela desse um fim ao próprio filho. O silêncio pesa. Ela explica que, tomada pelo medo, pediu apenas a Mariana que levasse o menino para a roda dos expostos. Diz que temia que Juliana matasse aquela pobre criança se continuasse com ela nos braços. Ivan reage, sério. Diz que o que ela está contando muda toda a história. Janete concorda. Acrescenta que agora, depois de Juliana abandonar o filho para correr atrás daquele italiano, fica a palavra dela contra a sua. O relógio tic-taqueia. O som ecoa no ambiente. Ivan pergunta qual é a versão que ela pretende contar sobre o que aconteceu naquela madrugada. Janete responde com desdém contido.
Diz que vai contar a verdade e revelar o que realmente aconteceu naquela casa, na noite em que nasceu aquela pobre criança. Em outro ponto da casa, Luísa estranha a presença do advogado. Questiona Mariana sobre o motivo da visita. Mariana responde que ele veio conversar com a madame, mas diz que não sabe sobre o que, porque não a deixaram ouvir a conversa. As duas cogitam levar café. Especulam se a madame estaria pensando em dividir a fortuna do casal, e lamentam a situação de Francesco. De volta à conversa principal, Janete afirma que Juliana nunca quis a criança. Diz que escondia isso para não magoar Marco Antônio, que aceitou se casar com ela mesmo sabendo da gravidez de outro homem. Janete admite que nunca aprovou o casamento, mas que o aceitou por amor ao filho, e por uma dívida de gratidão do marido com a família de Juliana. Ela conta que, pouco antes do parto, teve uma conversa séria com a nora. Uma conversa difícil. Diz que Juliana já sabia que se tornaria herdeira dos Magliano. Janete afirma que só agora tem coragem de contar aquela história absurda. Diz que a criança foi deixada na roda dos expostos por medo e por desespero. Afirma que Juliana só tenta recuperar o filho depois de abandonar Marco Antônio para viver com o italiano, movida por um remorso tardio. Ivan olha para Marco Antônio. Questiona se ele sabia dessa parte da história. Marco Antônio balança a cabeça. Diz que não, que nunca soube disso. Janete admite que só fala agora por obrigação. Ela aponta Mariana. Diz que a governanta é testemunha de tudo. Confessa que Mariana ajudou no parto, e que o menino nasceu em seus braços. Em paralelo, Angélica admite que ficar sozinha na fazenda não será fácil, mas afirma que é necessário para cuidar do que é seu. Rosana prefere São Paulo, mas Angélica decide permanecer ali. Diz que ficará até que o marido se eleja, e então poderá decidir o rumo da própria vida. De volta ao confronto, Ivan afirma que a revelação de Janete ajuda a explicar sua atitude no nascimento do filho da ex-mulher. Diz que foi uma tentativa de proteger a criança, ainda que equivocada. Marco Antônio admite que desconhecia esse lado da história, e confessa que não sabe como reagir. Janete então se volta para Mariana. Diz que foi ela quem contou tudo ao advogado, e exige que confirme sua versão. Mariana se assusta. Hesita. Sente o peso da obrigação de afirmar que Juliana rejeitava o próprio filho. Janete insiste. Chama Mariana para acompanhá-la. Apresenta-a formalmente. Diz a Ivan Maurício que ela é a governanta da casa há muitos anos. Ivan a cumprimenta. Mariana responde com respeito, visivelmente nervosa. Janete diz que acaba de contar ao doutor o que realmente aconteceu naquela casa, na noite em que Juliana teve o filho. Ivan pede que Mariana confirme a história. Janete insiste outra vez. Pede que ela conte o que de fato ocorreu. Marco Antônio também pede a verdade. Ivan tenta tranquilizá-la. Pergunta, diretamente, se Juliana não queria o filho. Mariana respira fundo. Então responde que isso não é verdade. Apesar da repreensão de Janete, Mariana mantém a postura. Diz que não pode faltar com a verdade. Conta, com a voz embargada, que Juliana queria o filho desesperadamente, que esperava por ele, que sonhava com ele, mas mal chegou a vê-lo nascer. O parto foi difícil. Juliana ficou desmaiada, largada na cama, sem forças. Não teve o bebê nos braços. Mal ouviu o primeiro choro. Janete insiste, nervosa. Tenta interromper. Mariana reforça. Diz que Juliana jamais segurou o filho. Jamais. Diante do silêncio pesado que se forma, Mariana revela o que tentou esconder por tanto tempo. Diz que foi Janete quem mandou que ela levasse o bebê para a roda dos expostos da Santa Casa. E que foi Janete quem disse a Juliana que o filho havia nascido morto, enforcado pelo cordão umbilical. Ivan reage na hora. Confirma que foi exatamente isso que Juliana lhe contou. Mariana jura. Diz que essa é a verdade. Janete perde o controle. Manda Mariana sair imediatamente. Mariana responde com calma contida. Diz que vai arrumar as malas. E se retira. Janete explode. Acusa Mariana de mentir. Diz que ela se deixou levar, que ficou amiga da italiana.
Ivan intervém. Afirma que agora não se trata mais da palavra de uma contra a outra. Marco Antônio respira fundo. Diz à mãe, com dor, que Mariana não mentiu. Janete se volta contra o filho. O acusa de continuar do lado da italiana. Ivan responde que precisava conhecer a verdade, para saber o que fazer. Marco Antônio declara, firme, que quer que Juliana tenha a criança de volta. Ivan diz que vai ver o que pode ser feito. Janete acusa Mariana de tê-la envergonhado, de ter traído sua confiança ao dizer a verdade. Abalada, Mariana pede desculpas. Diz que não quer discutir, e decide deixar a casa. Janete a expulsa com rancor. Sozinha com Francesco, Mariana muda o tom. Trata o menino com carinho, com preocupação verdadeira. Pergunta sobre o futuro dele naquela casa. Começa a juntar os poucos bens que ele possui. Reúne as moedas dadas pelo avô. Procura a certidão de nascimento. Sabe que aqueles papéis serão essenciais para provar a origem e os direitos do menino. Em outro momento, Juliana diz a Mateu que Hortência já sabe que Joanito é filho deles. Mateu responde que sabe, e diz que Amadeu também já está ciente. Foi ele mesmo quem contou. Juliana pergunta o que vão fazer agora. Afirma, com medo, que Hortência não vai devolver o filho. Mateu pondera. Diz que não podem simplesmente tirá-lo dela, que precisam esperar o que o advogado, o mesmo que Juliana procurou com o marido, vai dizer. Juliana concorda, mas Mateu pede paciência. Ela teme que Hortência pegue o menino e fuja, por medo de perdê-lo. Mateu tenta tranquilizá-la. Diz que isso não vai acontecer. E completa, com firmeza. Se acontecer, ao menos eles já sabem a quem procurar. Juliana concorda. E pergunta, apreensiva, o que Amadeu disse. Mateu responde com firmeza. Diz que, da parte dele, Hortência devolve o filho deles. Hortência escuta em silêncio. E então admite. Diz que também não tem mais dúvidas de que Joanito é mesmo filho de Juliana. Dolores se emociona. Diz que sempre soube, desde o momento em que viu a foto. E depois de ouvir a história triste que aquela pobre mulher lhe contou, chorando, Hortência baixa o olhar. Diz que já sabe de tudo isso. Mas pergunta, aflita, o que vai fazer agora? Afirma que não quer perder o filho. Não quer perder Joanito. Dolores é direta. Diz que agora ela não pode fugir, que vai ter de enfrentar a situação. Hortência respira fundo. Responde que vai enfrentar. Sim, vai. Em outro lugar, Mariana manuseia os papéis com cuidado. Suspira. Confirma que ali está a prova. A prova de que o menino é um legítimo Magliano. Maria se anima. Diz que eles vão começar uma vida nova. Pergunta ao marido se não é assim. Gomercindo responde com cautela. Diz que, pelo menos, será uma vida diferente. Longe dos cafezais. Maria comenta que, às vezes, nem acredita que aquilo esteja realmente acontecendo com eles. Confessa que sempre pensou que ele nunca conseguiria sair daquela casa, daquela fazenda. Gomercindo concorda. Diz que ele próprio mal acredita. E espera apenas não se arrepender depois. Maria diz que também espera. Gomercindo acrescenta que a única coisa que o preocupa é deixar tudo nas mãos da filha. Maria observa que Angélica está muito entusiasmada. E que, desde que ele disse a ela que era o filho homem que nunca teve, ela se encheu de orgulho. Gomercindo nota que a filha nem falou em ir embora com eles. Maria confirma. Diz que Angélica quer ficar. Gomercindo afirma que, sempre que ela precisar de ajuda, ele estará ali. E suspira. Maria acredita que isso é o que tranquiliza a filha. Gomercindo sugere que vão dormir. Diz que precisam partir cedo no dia seguinte. Maria pede para dizer algo antes. Quando ele consente, ela declara, com doçura, que o ama. No meio da noite, Mariana entra no quarto em silêncio. Pega a criança em seus braços. E vai embora da casa de Janete. Pela manhã, Luísa estranha. Percebe que Mariana ainda não se levantou. Comenta com Antônia que supõe que ela esteja cuidando do menino. As duas conversam. Dizem que Mariana trata Francisquinho como se fosse realmente seu filho. Lembram que, apesar de ter sido adotado,
registrado como Magliano legítimo. Depois de um tempo em que foi o centro das atenções da casa, o garoto acabou deixado de lado. Passou a ser visto apenas como filho de Mariana. Nesse momento, Marco Antônio chega, cumprimenta as empregadas e pergunta por Mariana. Ao saber que ela discutiu com a mãe dele e ameaçou ir embora, ele reage. Diz que não vai permitir que ela deixe a casa. Manda chamá-la e pede que lhe sirvam um café. Luísa sobe até o quarto de Mariana. Abre a porta, olha em volta, percebe que ela não está ali e entra em desespero. Pouco depois, Luísa corre até Marco Antônio. Avisa, ainda sem fôlego, que Mariana foi embora e levou Francesquinho com ela. Marco Antônio fica chocado. Se recusa a acreditar. Antônia e Luísa lembram, em tom baixo, que Mariana sempre dizia a mesma coisa. Que, se um dia saísse daquela casa, levaria o menino junto. Marco Antônio perde o controle. Chama a mãe aos gritos. Janete aparece irritada. Reclama da forma como ele a acorda. Ele não recua. Lembra o escândalo que ela fez na sala. E pergunta, direto, o que mais ela fez com Mariana. Janete responde seca. Diz que não fez nada. Apenas falou algumas verdades. Enquanto Mariana arrumava as malas, Marco Antônio respira fundo. Então revela. Diz que Mariana foi embora. Janete reage com satisfação. Comenta que, assim, não precisa acertar as contas com ela. Marco Antônio acrescenta. Pesado. Mariana levou Francesquinho junto. Por um instante, Janete se espanta. Mas logo se recompõe. Afirma que aquela criança nunca foi. E nunca será seu neto. Porque não é um Magliano. Marco Antônio tenta argumentar. Janete o interrompe. Diz que não vai atrás de Mariana. Nem da criança. Para ela, Mariana ainda fez um grande favor à família. E deve desaparecer pelo mundo. Marco Antônio pede que o pai pare de trabalhar. Precisa que ele o escute. Conta que a visita do Dr. Ivan Maurício foi tudo menos agradável. Explica que a mãe inventou uma história sem cabimento para justificar o que fez com o filho de Juliana, que ainda chamou Mariana para confirmar aquela versão. Mas Mariana fez o contrário. Contou toda a verdade. Depois que o advogado foi embora, Janete e Mariana brigaram. E Mariana fez as malas e saiu da casa. Francesco comenta, abatido, que isso já era esperado. Marco Antônio acrescenta o que mais dói. Diz que Mariana levou Francesquinho com ela. Francesco se espanta. Pede explicações. O filho confirma. Diz que Mariana foi embora levando o neto. Enquanto Janete ainda agradecia por isso. Francesco fica consternado. Janete então se vira para Luísa. Diz que, enquanto não contrata uma nova governanta, ela deve cuidar de tudo na casa. Promete recompensá-la com aumento de salário. Em seguida, manda Antônia assumir também a copa, além do fogão e das roupas. Garante que ela também será recompensada. Janete deixa claro. Não quer problemas só porque Mariana foi embora. Luísa pergunta, hesitante, se a patroa não está preocupada com o menino. Janete responde fria. Diz que não está nem um pouco. Ordena que ambas cuidem de suas obrigações. As duas se retiram. Sozinha, Janete resmunga. Imagina o italiano com o neto bastardo nos braços. Ironiza se a amante vai querer criar aquela criança. Marco Antônio, inquieto, se pergunta para onde Mariana pode ter ido com o menino. Questiona o pai. Francesco diz que não sabe, mas afirma esperar que ela o procure. Diz que não quer que os dois passem necessidade nessa vida. Marco Antônio pondera. Acredita que Mariana não deve passar dificuldades. Ela tem suas economias. Mesmo assim, considera uma loucura o que ela fez. Francesco concorda. Foi uma loucura. Mas lembra, com pesar, ninguém naquela casa gostava mais do menino do que Mariana. Marco Antônio admite. Reconhece que Mariana era a única naquela casa que realmente amava o menino. Mas provoca o pai. Pergunta se não foi igualmente uma loucura ele ter dado o próprio nome à criança. Francesco responde sem rodeios. Diz que fez aquilo para salvar o casamento do filho.
Marco Antônio entende a intenção. Reconhece o gesto, mas admite, com amargura, que não deu certo. Francesco suspira. Assume que foi uma loucura de sua parte. E constata, com peso na voz, que agora existe um Francesco Magliano Neto, solto pelo mundo. Marco Antônio se inquieta. Pergunta o que vai acontecer se Mariana não aparecer com a criança como esperam. Francesco pede que nem se fale nisso. Diz que prefere não pensar nessa possibilidade. Reforça que espera que Mariana o procure. Afinal, ela sabe o quanto ele gosta do menino. Marco Antônio concorda. E torce para que isso aconteça. Em outra casa, Maria comenta que espera que Leonora esteja certa. Leonora tenta acalmá-la. Pede que não se desespere. Diz que Deus sabe o que faz. Maria responde que sabe. Que quer confiar nele. Pede apenas que Leonora cuide bem de sua filha. E de sua neta. Leonora garante que cuidará. Despede-se com carinho. Deseja que Maria vá com Deus. Gomercindo se aproxima da filha. Diz que, se ela precisar de qualquer coisa, pode chamá-lo. Leonora responde com afeto. Maria pede que Deus proteja a filha. Angélica também se despede. Deseja que Maria vá com Deus. E pede que não se preocupe com ela. Maria insiste para que Angélica cuide de si. A filha garante que cuidará. Mais tarde, a sós, Angélica confessa. Com a voz embargada, diz que nunca imaginou viver para ver aquele dia. A própria mãe indo embora daquela casa. Enquanto isso, Mateu fala com Hortência. Diz que ele e Juliana conversaram muito naquela noite. Hortência responde seca. Afirma que não vai entregar o filho a eles. Juliana diz que eles já sabem disso. Hortência então pergunta o que querem conversar com ela. Mateu é direto. Diz que ela sabe que o filho dela é, na verdade, filho deles. Hortência confirma que sabe. Mas lembra que criou o menino desde pequeno. E que ele carrega o nome de seu marido. Juliana diz que eles também sabem disso. Hortência insiste. Pergunta novamente o que eles querem. Afirma que não tem culpa de tudo o que aconteceu com Juliana. Mateu confirma. Diz que eles sabem disso. Juliana reforça. Afirma que não há culpa alguma. Hortência volta a perguntar. Quer saber onde eles querem chegar. Juliana lembra que Hortência perdeu o marido. Que ele não gostava da criança. Hortência confirma. Diz que ele está morto. Juliana então propõe, com cuidado. Pergunta se eles não podem criar o filho juntos. Hortência reage de imediato. Diz que não. E chama Juliana de louca. Juliana olha para Mateu. Diz que já tinha avisado que isso não daria certo. Mateu concorda. Diz que então Juliana terá de voltar a falar com o advogado. Que será a justiça quem vai decidir. Mas deixa algo claro. Diz que ela não vai andar com o marido. Afirma que não quer vê-la indo e vindo com ele. Juliana responde que entende. Em outro momento, Gomercindo fala com a filha. Diz que, quando chegarem lá, ela vai deixar o filho com ele e com a mãe. Maria pergunta se isso já não estava decidido. Rosana confirma que sim. Explica que sente que Mateu é odiado naquela casa. Pelo menos por Janete. E por Marco Antônio. Maria concorda. Diz que é exatamente por isso que o pai está dizendo que o neto vai ficar com eles. Rosana afirma que está totalmente de acordo. Gomercindo acrescenta que, assim, ela poderá viver a própria vida com o novo marido. Rosana sorri. Diz que já está apaixonada por ele. Maria comenta que é bom ouvir isso. Rosana conta que o marido sonha em ter muitos filhos. Diz que é o oposto dos pais dele, que tiveram apenas um. Gomercindo reage animado. Diz que ela poderá ter quantos filhos quiser. Afinal, sendo ricos como são, herança não vai faltar para ninguém. Rosana lembra que também existe o lado da família do pai. Gomercindo concorda. Mas pondera que não tem a fortuna que o italiano Francesco tem. Maria deseja que venham muitos netos. Diz que todos serão recebidos de braços abertos. Gomercindo completa, com um meio sorriso. Já que eles não tiveram filhos. E não terão mais. Que venham então os netos. Em outro canto, Angélica comenta que o pai mandou Augusto voltar à fazenda do Sr. Sesquim. Quer conversar novamente.
parece que ele andou fazendo algum acordo com o fazendeiro. Leonora observa que o Dr. Augusto quer ser deputado de qualquer jeito. Angélica confirma. Diz que esse é o sonho da vida dele. Que o marido nasceu para a política. Leonora brinca. Diz que Angélica nasceu para ser fazendeira. Angélica sorri. Pergunta se ela vai voltar a chamá-la de menina. Leonora responde com carinho. Diz que chama porque gosta muito dela. Angélica retribui o afeto. Leonora pede que ela não a faça chorar. Angélica comenta que acha que Leonora já chorou tudo que tinha para chorar nessa vida. Leonora reflete. Diz que nunca se sabe. Confessa que, apesar de estar naquela casa, o pensamento dela está em Jundiaí. Com Bartolo. Vivendo na pobreza. Fazendo polenta. Diz que isso lhe causa muita pena. Angélica tenta confortá-la. Afirma que Bartolo está trabalhando no que é dele. E no que é deles. Leonora concorda. Mas admite que gostaria de estar lá com ele. Angélica diz que está muito feliz por tê-la de volta. Leonora responde que só não está mais infeliz porque está com sua patroinha. Angélica comenta que, se pudesse, buscaria Bartolo em Jundiaí, para coordenar o acordo que ela e o pai fizeram com os colonos. Diz que eles precisam de alguém que pense para que tudo dê certo. Leonora observa que agora todos viraram sócios da fazenda. Angélica explica com calma. Diz que não é bem assim. Explica que eles serão sócios apenas na próxima colheita, dividindo a produção como meeiros, donos de metade da safra, mas não da fazenda. Deixa claro que nem ela nem o pai vão abrir mão da terra. Leonora diz que entende. Comenta que Angélica parece ter mão de ferro. Angélica responde firme. Diz que não é mais uma senhorinha. Leonora concorda. Conta que, na noite anterior, conversava com Bartolo em Jundiaí, e viu a filha dormindo num canto. Tão pequena. Diz que aquilo a deixava preocupada. Leonora confessa que sempre atribuiu isso à fome que passaram na Itália, ou à febre no navio, quando quase jogaram a menina ao mar, como fizeram com os pais de Juliana. Angélica lembra, com suavidade, que aquilo só não aconteceu porque Leonora fugiu com ela. Leonora confirma. Conta que disse ao marido que Angélica nasceu e cresceu naquela fazenda. Sempre comeu do bom e do melhor. Que, apesar de pequena, tem a força do pai. Angélica pergunta o que o marido respondeu. Leonora sorri. Diz que ele concordou. Afirma, com convicção, que não quer mais ouvir ninguém dizer que a filha é miudinha. Diz que tem certeza de que um dia ela será uma bela moça, e fará muitos homens suspirarem. Angélica ri. Diz que, com a mãe que tem, a filha não vai crescer ignorando certas coisas, como aconteceu com ela mesma. Reconhece que foi Leonora quem lhe ensinou tudo. Leonora responde que quer ensinar a filha para que, um dia, ela não desmaie nos braços de um homem ao receber um beijo. Angélica pede que ela pare. Diz que fica encabulada só de lembrar dessas coisas. Leonora brinca. Diz que, pelo menos, ela não perdeu o marido para outra mulher. Angélica rebate, rindo. Diz que ainda aprendeu a fazer macarrão. Leonora concorda. Angélica prova a massa. Leonora fala em italiano, satisfeita. Diz que está boa. E que massa crua também é gostosa assim. Paola comemora. Diz que o macarrão ficou exatamente do jeito que ela queria. Afirma que agora vai se dedicar pessoalmente à produção todos os dias. Garante que, mesmo sendo a mais cara, a pasta da casa será a melhor. E espera a concordância de todos. Em outro ambiente, Marco Antônio comenta que não sabe como o pai consegue viver com Paola. Diz que, na casa deles, as coisas vão de mal a pior. Francesco responde que isso é por causa da mãe dele. Brinca que, agora que Rosana está morando lá, é melhor tomar cuidado. Marco Antônio diz que Rosana se dá bem com a mãe. Francesco ri. Diz que é justamente por isso que está falando. Marco Antônio fica sério. E confessa. Diz que já não tem certeza se realmente gosta de Rosana. Francesco se espanta. Pergunta como assim não gosta. Pede, quase suplicando, que o filho não o faça passar essa vergonha na vida. Marco Antônio garante que não quer envergonhá-lo, mas explica que simplesmente não sabe mais se ama de verdade a filha de Gomercindo. Como pensava.
Francesco se desespera. Diz que aquilo até lhe tira o apetite. Reclama de ouvir esse tipo de coisa. Marco Antônio pede calma. Diz que foi almoçar com o pai justamente para conversarem em paz. Francesco retruca, indignado. Pergunta se era para ouvir que ele já não sabe se gosta daquela mulher. Marco Antônio responde, direto. Diz que é exatamente isso que está acontecendo. Francesco suspira. Respira fundo. Aceita ouvir. Pede que o filho conte o que está acontecendo com ele. Marco Antônio hesita. E então confessa. Diz que não conseguiu esquecer Juliana. Francesco se espanta. Pergunta como isso é possível depois de tudo o que aconteceu no casamento. Depois de ela tê-lo abandonado por aquele maldito italiano. Marco Antônio responde, com a voz pesada. Diz que, mesmo depois de tudo, não consegue tirar Juliana da cabeça. Francesco suspira, consternado. O peso da revelação cai sobre ele. Marco Antônio explica, com a voz controlada, que foi por isso que deixou a filha com Juliana. E que é justamente por isso que está fazendo de tudo para que ela tenha o filho de volta. Francesco se exalta. A voz sobe. Lembra que a criança é filho de Mateu, do italiano que, na opinião dele, deveria ter ficado na fazenda, e não ter vindo roubar a mulher do filho. Diz que, se isso não tivesse acontecido, Marco Antônio ainda estaria vivendo com Juliana, e Mariana não teria saído de casa levando o neto. Marco Antônio pede calma. Diz que as pessoas estão olhando. Francesco resmunga. Respira fundo. Se controla. Então pergunta, seco. Afinal, o que você quer que eu faça? Marco Antônio responde que nada. Diz que só queria que o pai soubesse. Que não conseguiu esquecer Juliana. Francesco leva a mão ao rosto. Pede, pelo amor de Deus, que ele fique longe dela. E pergunta, apreensivo, o que ele pretende fazer em relação a Rosana. Lembra que ela deve estar voltando naquele momento com os pais. Marco Antônio suspira. Admite, com honestidade. Não sabe. Realmente não sabe. Em outro lugar, Maria comenta que gostaria de levar Leonora para São Paulo. Gomercindo corta a ideia. Explica que ela foi apenas ajudar o marido na colônia de uvas. Os dois se lembram, com ironia, das histórias inventadas por ele para conseguir dinheiro. Riem da situação. Gomercindo comenta que só espera receber a primeira garrafa de vinho prometida. Rosana reclama do assunto. Mais adiante, Angélica pergunta ao marido como foi a conversa. Augusto conta que falou longamente com o fazendeiro Sesquim. Diz que, ao que tudo indica, chegaram a um acordo. Apararam as arestas. Angélica quer saber se o povo dele vai votar nele. Augusto responde que espera que sim, desde que o fazendeiro cumpra a palavra. Ela questiona se ele é homem de palavra. Augusto diz que acredita que sim, mas reconhece que ele tem preocupações que merecem respeito. Angélica quer saber quais são. Augusto ri. Explica que Sesquim não confia em políticos. Angélica pondera que talvez ele tenha mesmo suas razões. Augusto concorda plenamente. Em seguida, Angélica muda de assunto. Pergunta sobre a conversa que ele teve com Rosana. Diz que a irmã está muito preocupada, com medo de voltar definitivamente para São Paulo com Marco Antônio, sem saber se eles poderão realmente se casar. Pede que Augusto explique essa história de divórcio. Augusto começa a responder. Cita o decreto de 1890. Usa termos jurídicos, canônicos. Angélica o interrompe. Diz que ele pode parar, que não vai entender nada. Augusto admite, com franqueza, que ele próprio também não entende muito bem, mas ressalta o que considera importante. Diz que o fato é que Rosana e Marco Antônio já estão dormindo juntos. Angélica reage com um muxoxo. Concorda de forma resignada. Diz que vai cuidar do almoço. Enquanto isso, Toninho chega até Hortência. Traz uma notícia inesperada. Diz que a polícia já prendeu o marido da mulher que morreu junto com o tio Hernanes. Hortência se surpreende. Toninho confirma. Diz que ele confessou tudo. Dolores agradece a Deus. Toninho explica que o homem não conseguiu provar nada. E que, ao contrário do que dizia, ele nem sequer havia viajado. Hortência percebe, enfim,
Diz que foi ele mesmo. Toninho confirma. Diz que já desconfiava. Dolores pergunta como ele podia ter certeza. Toninho admite. Não tinha certeza nenhuma. Apenas desconfiava. Hortência quer saber como tudo vai ficar agora. Toninho responde com simplicidade. Diz que não vai acontecer mais nada. Que Hortência apenas vai tomar posse do que é dela. Em outro momento, Francesco repreende Marco Antônio. Diz que ele foi longe demais ao se envolver com a filha de Gomercindo. E ainda pedir a mão dela. Marco Antônio admite. Mas tenta aliviar, brincando. Diz que já estava dormindo com ela antes mesmo do pedido. Francesco não acha graça. Lembra que tem a palavra empenhada com Gomercindo. Marco Antônio reconhece a situação. Não discute. Francesco comenta, irônico, que o filho só imita o italiano quando se mete em encrenca. E pergunta o que ele quer que faça. Marco Antônio responde sem rodeios. Diz que quer recuperar sua mulher. Francesco reage de imediato. Pergunta o que fazer, então, com a filha de Gomercindo. Marco Antônio responde com sinceridade. Diz que não sabe o que fazer com o próprio coração. Francesco suspira. Lembra, com certa saudade, dos tempos em que o filho vivia em festas com os amigos. Pagava contas sem ser convidado. Vivendo sem esses conflitos. Marco Antônio tenta encerrar a conversa. Mas Francesco insiste. Diz que apenas está lembrando os fatos. Marco Antônio reclama. Diz que foi o pai quem trouxe a filha do melhor amigo para dentro de casa. Francesco rebate. Lembra que avisou para ele não se envolver com ela. Mas admite que nunca o condenou. Aconselha o filho a honrar a palavra dada a Gomercindo. E a esquecer Juliana. Marco Antônio concorda. E, num impulso, pede que o pai esqueça Paola. E volte para casa. Mais tarde, Marco Antônio encontra Juliana. Cumprimenta com um boa tarde. Ela estranha. Pergunta o que ele veio fazer ali. Marco Antônio explica. Diz que veio saber se, por acaso, Mariana não apareceu por lá. Juliana se surpreende. Pergunta o que aconteceu com Mariana. Marco Antônio conta. Diz que ela desapareceu de casa, levando o pequeno Francesquinho com ela. Juliana reage incrédula. Marco Antônio confirma. Diz que é verdade. Explica que Mariana e sua mãe tiveram uma discussão muito séria. Tudo por causa de uma história que Janete inventou para o Dr. Ivan Maurício. Sobre o desaparecimento do filho de Juliana. E que Mariana desmentiu tudo. Juliana pergunta, apreensiva, que história foi essa? Marco Antônio minimiza. Diz que foi uma bobagem. Sem fundamento algum. Juliana insiste. Quer saber os detalhes. Marco Antônio acaba revelando. Diz que a mãe tentou fazer o Dr. Ivan Maurício acreditar que Juliana nunca quis o próprio filho. Por isso, segundo ela, mandou Mariana levá-lo até a roda da Santa Casa. Juliana se assusta. Pergunta, aflita, se ela não queria o próprio filho. Marco Antônio apressa-se em tranquilizá-la. Diz que tudo isso foi uma bobagem. Uma invenção sem sentido. Juliana balança a cabeça, indignada. Comenta que a mãe dele deve estar louca. Marco Antônio concorda. Então ele pede, com cuidado, para ver a filha. Juliana sorri de leve. Permite. Sim, claro. Permesso. Marco Antônio se aproxima. Olha para a menina com ternura. Comenta como ela é linda. Juliana confirma. Diz que ela já aceita bem o leite de vaca. Ele observa a mamadeira. Elogia o cuidado dela ao preparar tudo. Juliana pergunta, direta, se ele pretende tomar a filha de volta. Marco Antônio hesita. Admite que não tem coragem. Juliana pergunta se isso é por causa da mãe dele. Marco Antônio responde com sinceridade. Diz que pensa nela. Por causa de Juliana. Reforça que a filha precisa muito mais dela do que de qualquer outra pessoa. Juliana se emociona. Elogia a generosidade dele. Marco Antônio, com a voz baixa, diz que, apesar de tudo, Juliana continua sendo o encanto da vida dele. O clima fica suspenso. Eles falam de Rosana. Marco Antônio explica que ela foi com o pai à fazenda buscar o filho que teve com Mateu. Juliana pergunta se ele vai ajudá-la a criar o menino.
Ele responde que fará o mesmo que faz com a filha deles. Juliana comenta que Mateu gosta muito da menina. Ainda preocupada com o filho, Juliana pergunta o que o advogado disse. Marco Antônio explica que o caso está sendo estudado pelo Dr. Ivan Maurício. Juliana então confessa. Diz que Hortência já sabe que aquele menino é seu filho. Marco Antônio se surpreende. Pergunta o que ela disse. Juliana revela. Diz que Hortência não vai devolver o menino. Marco Antônio responde com firmeza. Diz que a justiça vai decidir. Juliana pede ajuda dele. Marco Antônio garante. Diz que sempre fará tudo para vê-la feliz. Nesse momento, a porta se abre. Mateu entra. Para. E se surpreende ao ver Marco Antônio ali.